Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Boa noite a todos. Deus Pai, Jesus, possa continuar presente no nosso pensamento e no nosso coração. Está falando que eu falo baixo. Então as pessoas não falam baixo. Vê como é que são as coisas. Bom, nós vamos iniciar aqui com os recados. Inscrições abertas para estudo da doutrina ED, às quintas-feiras, às 19h30, do Evangelho.
quinta-feira, 19h30, estudo aprofundado da doutrina espírita, às 20 horas. Ele iniciará na data de 13/3. Então, quem tiver interesse, né, nesses estudos, nós temos ali na frente um quadro, né, que também nós temos, mas lá na frente, né, quem tiver interesse, só procurar na descrição, né, estaremos com pessoas lá para estar, né, orientando. Também a evangelização, né, infantil, infância e juventude, é o início de 22 de março, aos sábados, de 14 às 16 horas. Esse ano a gente mudou o horário, né? Infância a partir de 4 anos, juventude a partir de 11 anos. Aí, a partir de 11 anos, gente, vai até houve uma época que nós tínhamos jovens de 27 anos. Mas, né, era o interesse da pessoa, então assim foi ficando. Hoje eles já são trabalhadores espíritas. Então, né, a importância é o estudo, buscar, né, principalmente, gente, as nossas crianças. A gente está vendo aí a situação, né, da vida, como é que está, como é que a vida está caminhando, né? Então, nós estamos conscientes e cientes da doutrina espírita, né? E principalmente da bondade divina que nós temos acima de todos nós. Então, a gente precisa, né, em casa, olhar pela família, né, ver aquele priminho, aquele sobrinho, né, aquele agregado que chega em casa, tá passando para as pessoas, né, convidando, né, para que eles venham assistir. Fala assim, ó, vai lá fazer inscrição. Não, a pessoa assusta, né? Então vamos lá, você gostaria de ir comigo, né? Então, né? Aí as pessoas ficam animadas, né? E às vezes até curiosas, né? Então, gente, agora nós vamos ler a leitura de hoje, aqui no livro Sinal Verde, Francisco Cândido Xavier, e nós estamos hoje no item 23. É uma palavrinha assim, gente, né, que quase ninguém tem, né? Melindres. Fala a própria pessoa, né? Hoje eu já controlo um pouco, mas eu era muito melindrosa, a gente bastava olhar para mim que eu já chorava. Então, melindres, não permita que as suscetibilidades lhe controlem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulos diferentes. Muitas vezes, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-lo, refletindo ali. Melindres arrasa as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopera. Quem vive de se ferir acaba na condição de espírito. Olha que sério, né? Então ninguém quer ser espírito, não. Vamos, né, refletir, vamos começar a tomar, né, atitudes mais coerentes, né, pensar um pouco mais, refletir. Então nós vamos agora, com o nosso pensamento elevado a Jesus, agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos, né, na Casa Espírita Caminho de Esperança, KS, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, as equipes espirituais que nós não vemos, mas que estão aqui, né, desde os primeiros raios do sol. A espiritualidade amiga já estava aqui, né, e está presente para poder, né, nos dar assistência, nos dar aí o amparo, né? Então que nós possamos, com o nosso pensamento envolvido nessa harmonia, nesse momento musical que nós tivemos aqui, né, que é de harmonização, deixar nossos probleminhas mais profundos lá fora, né, e buscar, dentro dessa harmonia que nós adentramos, melhorar, né, o nosso mental,
retirar aquela dorzinha do nosso coração, aquele sistema nervoso um pouco mais agitado. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos pela vossa bondade, uma esperança, um motor espiritual dessa instituição, que nos dá a força, a sustentação, para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho. E assim, querido Mestre Jesus, nós então damos início ao estudo dessa noite de hoje. Vamos então convidar nosso amigo, trabalhador da KS, Dr. Armando, e com o tema de nós, espiritualidade e o nosso dia a dia. Então, o Dr. Armando vai passar para nós aí essas informações aí que a gente sempre esquece algum pontinho. Amém. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de mais uma vez de poder falar aqui pelos amigos e irmãos da KS. E cada vez que temos essa oportunidade, é uma chance de aprendizado para nós também, porque ficamos preocupados em levar aos nossos amigos alguma coisa que vale a pena. A maioria, hoje em dia, com a internet, com essa informática acelerada que temos, muitas pessoas já viram vários vídeos, já viram várias palestras de palestrantes excelentes, que nós já conhecemos no dia a dia, mas nunca é demais nós pegarmos um tema e tentarmos falar sobre ele, tentarmos ajudarmos, o que as pessoas podem levar naquela mensagem que fizemos. Hoje, o tema escolhido é a espiritualidade, que faz parte da nossa vida desde o momento que há a concepção que nós nascemos. E é interessante como tantos anos já se passaram, milênios, e é um tema tão controverso, é um tema apaixonante para quem quer conhecer, mas é interessante como pessoas já foram mortas, já foram perseguidas, por causa desse tema, assim como outros. Então a gente quer lembrar, nós vamos falar da espiritualidade muito mais atual no nosso dia a dia, mas nós devemos lembrar como isso foi impactante quando nós sabemos que muito antes de Jesus vir à Terra, 400, 500 anos antes, aquelas pessoas que só podem ter sido iluminadas também, para ter esse tipo de ideia, e os filósofos antigos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, e outros, já tentavam essa busca e explicação, de onde o homem veio, por que veio. Então é interessante como você vê uma pessoa que não tinha internet, não tinha livro, não tinha imprensa nem nada, e a pessoa ela já tinha aquela formação espiritual visível por tudo que ele falava, por tudo que ele ensinava. E o mais interessante é que com tudo isso, ele, assim como Jesus, foi morto como um criminoso. O Sócrates foi uma pessoa que, na filosofia dele, ele já tinha ideia do que era a alma. Ele, alguma coisa dizia para ele, assim como depois do discípulo Platão, que a vida não era só aquele corpo, ele não existia ali somente. Então, isso é uma coisa tão interessante para a gente ver como que a pessoa já era iluminada, em épocas tão remotas. Então, eu gostaria de fazer algumas considerações antes de entrarmos no dia a dia, que nós precisamos aí, cada vez mais, a gente vendo a nossa atual condição, o mundo está numa evolução tão grande, não só científica, como médica e como tecnológica, Então a gente não acompanha, por mais que nós queiramos,
acompanhar o que foi descoberto ontem, antes de ontem, cada minuto surge alguma coisa diferente. Então, eu queria citar um trecho para vocês, uma coisa que eu achei bastante interessante. A espiritualidade é a busca incessante do homem em saber sua origem e por que existe. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, vemos já em sua abertura: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, todas essas dúvidas, todas essas desavenças, né, que as pessoas tinham, é a vontade, a necessidade de cada um defender seu ponto de vista. A pessoa muitas vezes nem sabia o que era, não entendia nada, mas só pelo outro estar dizendo alguma coisa, ela achava-se no direito de discordar, e conforme fosse a maioria ou o poder daquela época, ele às vezes não adiantava ele estar falando uma coisa boa, porque ninguém acreditava nele. Assim é que séculos antes de Cristo, nós vimos a espiritualidade de Sócrates, como eu falei, Platão, já eram precursores da ideia de vida existente após a morte. Sócrates, assim como Cristo, não escreveu, ou pelo menos não deixou nenhum escrito. Ele, na verdade, o que se sabe sobre é pelo discípulo, né? Principalmente pelo Platão. Mas mesmo assim, ele teve uma morte como se fosse um criminoso, obrigado a tomar veneno. O homem atingiu a maturidade a um ponto em que a luz irradia por si mesmo. Hoje, quanto mais espiritualidade ele tem, é comum ele cada vez mais se convencer que nós não estamos sozinhos, nós não somos só esse envoltório carnal, né? Alguma coisa. Por que nós temos um pensamento, distanciamos de algumas coisas e queremos nos aprofundar em outras? É porque nós temos a necessidade de entender aquilo que nós não sabemos totalmente sobre aquele assunto. E cada vez que nós nos detemos a um ou outro assunto, não há meio de entendê-lo como não estudando. Nós precisamos pesquisar, precisamos ter os livros e assim não criarmos tanta desavença, né, por um pensar diferente do outro. Tanto pior para aqueles que não querem despertar e não ousam abrir os olhos para as verdades que se nos apresentam, comprovadas cada vez mais pela física quântica, exames de imagem na medicina e a tecnologia cada vez cavalgando em maior velocidade. É tempo de nós vermos as coisas amplamente e mais do alto, e não mais a visão limitada de interesses de grupos ou seitas ou religiões. Observamos que Sócrates, 400 a 500 anos, com a ideia de alma, ele dizia: o homem é uma alma encarnada, que existia unida às ideias do verdadeiro, do bem maior, do belo. Quando deles se separa, quando deles, o corpo, se separa, ela quer retornar pelo desejo de corrigir seu passado. Então a alma contempla sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno e imortal. Vejam bem, isso é alguma coisa que ele falou. Só por isso ele já era contestado e foi condenado por dizer que ele ensinava aos jovens coisas ruins, né? Como se ele fosse deturpando a ideia das pessoas, principalmente os jovens. Seus escaminhos cessam porque está unida ao que é imutável. E esse estado da alma é o que se chama sabedoria. Enfim, o homem tem que despertar para conscientizar-se cada vez mais, de vez, com os olhos do espírito, de seus pensamentos. Então, nós precisamos a cada instante, quanto mais queiramos evoluir, ter essa ideia que só estamos plantados com o pé no chão, a matéria é tudo, os interesses, os prazeres, né? Então, nós não podemos continuar dessa forma,
se quisermos evoluir. Né? Porque para nós que conhecemos a doutrina espírita, a gente sabe, nós acreditamos na vida eterna, nas lições que Jesus nos deu, né? Através do Evangelho. Então, quem tem a oportunidade de ter esse conhecimento, ele é quase que obrigado a entender essas coisas, que nós não somos só o pé plantado na terra, não somos só matéria. Nós precisamos estar com alguma coisa mais além, né? Que nos leva à oração, que nos leva a entender mais as pessoas, a ensinar aquilo que sabemos, né? E não é uma coisa importante, quando a gente pensa em caridade, que é um tema de nossa doutrina, a gente vê que não basta a caridade com dinheiro, querer dar uma moeda para o indivíduo, é nós nos doarmos como um todo, a alegria, dar nosso tempo, a cuidar da nossa saúde e a de quem precisa. Então, o dinheiro é o de menos. Muitas vezes não há quem seja tão pobre e não possa dar uma moeda para o indivíduo. Mas não adianta nós simplesmente acharmos que temos aquela moeda, viramos as costas e vamos embora. Isso é uma coisa muito pequena para nós. E atingimos já um grau de conhecimento, tivemos essa sorte. Né? Então, quando nós vamos dizer sobre a gratidão, nós não podemos esquecer de agradecer a Deus como somos abençoados, como somos iluminados, como somos amados, né? Então, é uma coisa que deve fazer parte da nossa vida. Continuando, por isso, com essas ideias, né, do eterno, da coisa que existe além de nós, da matéria, os filósofos sempre se preparam para morrer, pois a morte não lhes parece nada temível, pela consciência que eles têm de que a vida não acaba aqui. Há outra coisa, e vocês vejam que interessante, né? Lá naquela época, o indivíduo já tem uma ideia do que era a alma, né? Uma coisa que hoje muita gente, muitas vezes, ainda não sabe. Nós temos uma passagem do Livro dos Espíritos, na introdução, Prolegômenos 23, da Federação Espírita Brasileira. O Allan Kardec, ele afirma: as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações acham-se vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Reparem que interessante, não é só antes de Cristo, né? Mesmo antes de Sócrates, de Platão, aquelas outras culturas, né? Como os gregos, a Índia, né? Os hindus, eles já tinham uma estrutura, mesmo que fosse diferente, mas eles acreditavam que havia aquelas entidades, né? Com nomes difíceis para nós, do idioma, mas que eles acreditavam piamente que tinha aquele dom, né, do Buda, etc. Aí continua Emmanuel: tanto que de tais comunicações acham-se vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Assim continua a busca pelo homem do mistério de sua existência. Olha que bonito que o Emmanuel fala: podemos julgar que somos migalhas apenas nesse vasto universo cósmico, mas oferecemos essas migalhas que temos, e é necessário que as ofereçamos, nos transformando em parceiros, e com isso não pode haver consolação maior em reconhecermos que ainda há multidões de famintos, cujos caminhos ainda não foram iluminados pela verdadeira compreensão do Evangelho e da espiritualidade. Essa é uma citação de Emmanuel. Então, quando compreendemos de fato que somos muito mais espírito que matéria, nossa espiritualidade aflora a cada instante, no dia a dia, iluminando-nos e aqueles que nos acompanham, despertando o aperfeiçoamento das virtudes inerentes ao espírito. Quais sejam? Nós temos N virtudes que podemos trabalhar, buscar, né, o conhecimento cada vez mais profundo delas,
e trabalhar para que possamos colocá-las em prática. Eu fiz uma relação para que não esquecesse. As virtudes inerentes ao Espírito poderíamos enumerar como o amor, a atitude, o bem, o mal, a caridade, a esperança, as escolhas, os julgamentos, otimismo, pessimismo, pensamentos, preconceitos e gratidão. Vamos discorrer sobre cada uma delas. O amor é a luz permanente no cérebro e paz contínua no coração. Aqui nós basta lembrarmos São Francisco de Assis, né? Toda vez que falamos em amor, é impossível não lembrarmos da oração de São Francisco de Assis, né? Que ele começa já com a palavra onde há ódio, né? E haja amor. Então o amor é uma coisa muito presente na espiritualidade e que devemos sempre procurar por ele. A atitude é a alavanca invisível, é o que podemos fazer de melhor. Nuno Cobra, um treinador da Ayrton Senna e de outros atletas, Nuno Cobra tinha uma frase no livro dele, Sementes da Vitória, que é muito interessante. Ele falava que é um ditado que ele ouvia desde criança: querer é poder, querer é poder. E ele mudou essa frase no livro. Ele fala que muito além de querer é poder, querer é fazer. Porque como a gente vê, mesmo naqueles livros, Fonte Viva, do Chico Xavier, ele cita isso de outra forma. Às vezes a pessoa monta toda uma oficina, cria todo o seu ambiente de trabalho, mas não aparece para trabalhar. Então fica todo montado direitinho e ele, às 7 horas da manhã ele não vai lá. No outro dia também ele não vai. No outro dia também ele não vai. Então é o que nós temos que ver. Interessante a frase dele, do Nuno Cobra. Não adianta a gente dizer que querer é poder, nem sempre. Não basta querer, nós temos que querer e fazer. Realizar aquilo que a gente imaginou, né? O bem, tudo que nos aproxima de Deus, o que é correto, edificante, nobre, elevado. Eu acho que um dos maiores detalhes do bem é a oração. A oração é a forma de falarmos com Deus, né? A oração é uma conversa direta com Ele, né? E hoje, como vocês aqui já devem ter visto, quem gosta muito da internet e está bem atualizado das notícias, tem um vídeo muito interessante de um colega médico de Manaus. Ele mostrou, né, ele é especializado em imagem, centro de imagem, e ele mostrou o efeito da ressonância magnética quando a pessoa, ele queria ver essa diferença que ele tinha lido, né? Então ele mostra que quando a pessoa está em oração, o lobo pré-frontal da gente, que é o que faz nos pensar de início, ele enche mais de sangue em 70 ml. Então, olha que interessante isso. Quando a gente faz a oração, já está provado cientificamente, né? Não só por alguém que falou que isso é verdadeiro. E como se não bastasse isso, ele ainda vai além. Não é só a oração, o simples fato da pessoa ajoelhar-se e postar as mãos, né, ele já nota uma diferença na circulação cerebral do indivíduo. Então essas coisas são interessantes que vão colocando por terra, né, muitas dúvidas, muitas coisas que as pessoas debatem sem ter fundamento, né, sem saber ou ler alguma coisa mais profunda. Depois do bem, o mal. O mal é tudo que prejudica a corrente do bem, né? Ele deixa marcas negativas, perturbadoras, tira o centro, né, de equilíbrio das pessoas.
Quando a pessoa pensa, às vezes, só, nem conhece a pessoa, mas ela, às vezes, não vai muito com a simpatia da pessoa e o pensamento, sem ela perceber, o pensamento é uma coisa mágica, né? E a pessoa, às vezes, não tem muita empatia por aquela pessoa. Então, vocês vejam, só isso, só da pessoa sentir isso, se ela observasse, aquilo já gera um movimento celular incômodo no organismo. O organismo não está à vontade com aquele tipo de reação. Interessante isso, mas é verdade. Outro tema da espiritualidade que é fundamental para nós, a caridade. Nós que estudamos a doutrina espírita, nós falamos muito em caridade, né? Estudamos muito, porque a frase, né, que é importante para nós quando a gente começa a aprender o estudo do Espiritismo, é que fora da doutrina espírita, fora da caridade, não há salvação. Então isso é uma coisa muito legal, é uma coisa que nos faz, de início, já procurar entender melhor o que os espíritos, né, o que Allan Kardec conseguiu simplificar para nós com esses livros, né, o trabalho que esse homem teve, né, foi outra luz divina, assim como já tinha Sócrates lá atrás e tal. Depois a humanidade passou por uma idade das trevas, foi terrível, a partir de 1517. Então você veja como a humanidade foi um tempo até conseguir, né, atingir isso que nós temos hoje. Né? Nós somos até muito privilegiados, porque nós estamos vivendo uma época, apesar de todos os percalços, mas a gente está com muito mais ciência, vontade, a possibilidade de pesquisarmos sobre aquilo que queremos. A caridade, então, é o amor mais sublime. Eu coloquei até aqui, eu acho que é um amor de mãe, né? É uma doação do nosso tempo, a nossa atenção, a nossa saúde. Tudo aquilo, né, que uma mãe faz, a gente pode resumir na caridade, porque é um amor que não tem igual. Depois a esperança, né? Eu costumo dizer, as pessoas têm um ditado antigo, né? A esperança é a última que morre, né? Todo mundo sabe isso, e a primeira que renasce. Eu costumo dizer o seguinte, eu acho que a esperança, ninguém pode abandonar a esperança. Quando você abandona a esperança, você perde tudo. Há pessoas que eu tive a oportunidade de ver, quando eu fui fazer vestibular, eu ia fazer medicina, as pessoas, às vezes, tinham dificuldade, não passavam no primeiro vestibular, depois não passavam no segundo, depois não passavam no terceiro, porque muitas vezes a pessoa trabalhava, muitas vezes não podia estar em todas as aulas. O que acontecia? Infelizmente, vários colegas desses desistiram. Eles não tinham como mais ir, ou o pai não tinha dinheiro para mantê-los. Então, a esperança dele parou ali. E aí, é terrível. E aí o camarada não vai chegar nunca àquilo que ele sonhou. Então, a esperança, ela é a certeza que você, com a ajuda de Deus, que você creia, você vai chegar no ponto que você sonhou, imaginou. A esperança é a faculdade que nos dá coragem à conquista dos sonhos. Nunca desistir. Porque se você desiste, você não vai chegar mesmo. Nunca. As escolhas. O homem é livre na semeadura e escravo da colheita. Parábola da semente, né, de Mateus 13, capítulo 1, versículo 9. Repare no seguinte, nas escolhas, como o homem é livre na semeadura, mas ele é escravo, né, da colheita, porque quem lembra da palavra é muito interessante, né? O homem deu as sementes a 4 pessoas. Um jogou a semente no lugar, o outro jogou por um solo que estava ressecado, que não tinha água, o outro jogou numa região que era mais arenosa, que não tinha como ela germinar. E
E o último homem jogou a semente em um lugar onde havia sol, onde havia terra, né, fértil, e água, né, que a semente tivesse condições de germinar. Então essa parábola mostra exatamente isso, né? Não adianta você querer colher uma coisa que você não plantou. Então essa parábola é tão simples, né, de Jesus, e ela de tão simples ela mostra o que é a nossa vida realmente. Na verdade, ela quer mostrar o livre-arbítrio. Cada um vai fazer o que quer, né? Todos eles tiveram a mesma chance, mas aquele que jogou no lugar certo, aquele que teve mais paciência de escolher aquilo que ele queria, ele vai ver o sucesso. Outro item da nossa importância na nossa espiritualidade: iluminação interior. A iluminação interior é a força do pensamento, é o esforço na busca do ser mais profundo, é uma conquista individual de cada um, é uma conquista intransferível. Aquilo que você consegue, aquilo que você busca, você vai conseguir. Não é uma coisa fácil, porque nós não vamos fazer uma vez e nunca mais fazer. Isso é a nossa vida toda. Então, durante todo o tempo que existirmos, até o nosso desencarne, nós vamos ter que lutar por isso. A gente vai querer ter sempre essa coisa íntima, essa reforma íntima, né? Para que a gente tenha essa iluminação interior, força do pensamento, esforço na busca do ser mais profundo. Depois, outro fato que nos leva a pensar na espiritualidade: os julgamentos. Esse a gente está mais do que experiente em saber, né? Não julgueis para não ser julgado. Então, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é o caso da Maria Madalena, né? Quando as pessoas estavam lá para apedrejar a moça e tal, e para a sorte dela, Jesus estava perto, estava passando, e aí as pessoas queriam matar a moça de todo jeito, né? Aí quando ele pergunta para ela, ele fala: bom, então vamos lá, já que o pessoal quer apedrejar, né? Vamos começar pelos mais puros, né? Os mais puros começam a apedrejar. E aí a gente sabe, né? Quem de nós, né, nunca teve um deslize, nunca ofendeu alguém, né? Nunca foi mal criado. E esse é o detalhe do julgamento. É uma das características para nós cultivarmos a espiritualidade, né? Não ter um julgamento, porque isso não vai nos ajudar em nada. O otimismo. O otimismo a gente deve sempre cultivar. Por quê? Porque ele é um manancial de forças para nossos dias de luta. Então nós sabemos que cada dia é uma jornada. Cada dia nós temos que vencer batalhas, né? Não só na parte material, com os compromissos, né? Com a família, com o nosso lar, enfim, com várias coisas que a gente tem. E, além disso, parte mais importante, a parte espiritual, né? Nós não podemos nos esquecer que cada tarefa dessa que vamos fazer, nós temos que lembrar de tudo que eu já falei, para não incorrermos em qualquer erro banal, né, que possa ofender alguém, que possa julgar alguém, né, que façamos uma escolha incorreta. Ao contrário do otimismo, nós temos o pessimismo. Esse nós não podemos incentivar. É o contrário do otimismo, né? Nós temos que combatê-lo sempre. Por quê? Porque ele é uma porta aberta ao desânimo, à derrota. Então, as pessoas às vezes chegam na janela, uma vê que está chovendo, a outra também. As duas viram a mesma coisa. Mas uma fala: nossa, que dia horroroso, que dia horrível, não vou sair de casa. Aí o outro diz: nossa, essa chuva vai ajudar a minha planta a crescer,
a minha árvore frutífera dá fruto, vou conseguir com que ela brote, né? A semente ali está esperando por isso. Então, esses são os detalhes interessantes da espiritualidade, né? Uma coisa assim, tão normal com a gente, mas às vezes tão difícil de se pôr em prática. Esse é importantíssimo, o pensamento. Pensamento é a construção do espírito, é a fonte de vida, né? Nós sabemos disso quando estudamos a doutrina espírita. Ele responde pela vibração mental, que é dirigida, e repare uma coisa, para quem não é médico, talvez não saiba disso. O pensamento, ele é uma consequência da visão, porque o cérebro, ele só pensa porque o olho vê. Então, olha que interessante, quando a gente tem um pensamento sobre determinada coisa, é porque o olho já registrou para o cérebro e mandou pelo nervo óptico o que está acontecendo. Aí o cérebro vai ter aquele raciocínio se é bom, se não é, né? E aí, por que as pessoas cegas têm um tato, né, exacerbado, né? Por quê? Porque elas não têm a visão de enxergar. Então o tato substitui essa visão. A audição também é boa. Então, eu queria que vocês vissem que interessante. O pensamento, ele é uma construção do espírito, porque ele é uma consequência da visão, né? Isso é interessante. Depois temos outra interessante também para o nosso crescimento na espiritualidade, é o preconceito. Esse é difícil, né? Por quê? Porque ele é o reflexo da nossa inferioridade humana. Né? O preconceito, o próprio nome está falando preconceito. Então a pessoa ainda não viu nada, não sabe o que aconteceu, né? E ela julga, né? Ela tem preconceito contra aquilo que ela conheceu de imediato, e ela já expõe lá o pensamento dela, o ponto de vista, e às vezes não muda nunca, vai morrer sem mudar. Então isso leva a pessoa muitas vezes a ter que retornar, né? Vai ter uma vida diferente. Muitas vezes ela vai retornar de uma forma exatamente oposta ao que ela era por esse preconceito. Mas o preconceito é outro detalhe importante da espiritualidade. Outro dado importante que a gente deve se preocupar, esse é a gratidão. Eu coloquei, devemos agradecer sempre por sermos abençoados, como já falei. E tem um pensamento do Shakespeare, né, que eu acho interessantíssimo, queria passar o pensamento para vocês. Sofremos muito pelo pouco que nos falta e agradecemos pouco pelo muito que temos. Então o Shakespeare, como é um cara inteligentíssimo, né, as peças, 500 anos, as peças do camarada passam até hoje nos teatros do mundo inteiro. Então olha que frase belíssima, né? Compilou algumas palavras como se fosse Antônio no sinônimo, fazendo uma análise muito interessante para que pensássemos. Isso é espiritualidade. Sofremos muito pelo pouco que nos falta e agradecemos pouco pelo muito que temos. Outro dado, a existência física. Essa a gente vai chegando na razão, né, de toda essa conversa da espiritualidade. A existência física é a parte corpórea responsável por cumprirmos a missão junto ao espírito. Não existe o espírito sem a alma, não existe o corpo e não existe o corpo sem a alma. Então os dois se completam uma dualidade que Deus criou assim. E olha que interessante, um é responsável pelo outro, né? Coloquei tanto no sofrimento como na alegria, cumprir a missão e no despontar máximo da espiritualidade. Deus concede ao homem o poder da comunicação com o mundo espiritual. Então, como se não bastasse, né, essa dualidade corpo e alma, Deus nos presenteou ainda uma forma de conhecer as coisas, né, porque é pelo corpo que o médium ele é utilizado para o contato espiritual, né?
E o espírito é a parte que não tem jeito, é ele que entende, que é a luz, né? Ou pode ser as trevas às vezes, mas reparem, esse é um dos temas da espiritualidade que nós precisamos ter constantemente, né? A cada dia, como todos se ouvir, né? Mas a gente precisa não esquecer disso, né? As pessoas, nós que somos da doutrina espírita, nós sabemos que todo mundo tem uma mediunidade, mas nem todo mundo deseja desenvolver a mediunidade. Tem gente que não quer por vontade própria, tem outros que desconhecem, tem outros que não querem estudar e tudo. Então, mas vocês vejam o seguinte, na verdade, a mediunidade, ela é um presente para nós, né? Se nós pensarmos bem, o que nós faríamos se fôssemos ignorantes, não entendêssemos nada disso? Nós viveríamos como um ser inanimado, que chegou a vez, se morreu, como uma barata. O cara meteu o chinelo, matou a barata, mas ela deixou de existir, né? Uma formiga, um cachorro, tal. O homem, a diferença que nos faz, né? Esse tema espiritualidade é a forma do nosso crescimento, né? É a forma de nós, a cada dia, a cada momento, estarmos nos corrigindo, querendo ser melhores. Então, esse é o outro ponto interessante que eu achei. Enriquecendo a importância da espiritualidade em nossas vidas, proclamou o Divino Mestre. Olha que interessante. Isso também é um detalhe do Emmanuel. É uma palavra do Emmanuel que eu gostaria que vocês tomassem conhecimento. Jesus, o Mestre, disse: sede perfeitos. Entretanto, sabemos que estamos frequentemente mais distantes da perfeição que o verme de um esterco. Mas ainda assim, Jesus não nos pediu algo que julgasse impossível. Podemos e devemos iniciar nosso aprimoramento para a vida superior praticando a bondade simplesmente, lembrando-nos que temos todo o tempo do mundo, já que somos imortais. Nós sabemos que somos imortais, né? Se nós não vivemos agora o que precisávamos, vamos retornar pela ordem divina para resolver aquilo que faltou. Então, olha que interessante essa mensagem do Emmanuel. Ele ainda diz: enfim, a vida não nos reclama atitudes sensacionais, gestos impraticáveis, espetáculos de pura grandeza. Pede simplesmente que sejamos sempre melhores para aqueles que nos cruzam os passos. Emmanuel, livro Canais da Vida, página Ante o Apelo de Cristo, para quem quiser ver depois. Então, após as considerações sobre a importância da espiritualidade, desde épocas remotas até nosso dia, no nosso dia a dia, a pergunta que eu faço a vocês: bom, dissemos várias coisas sobre o que buscamos e devemos fazer hoje, na nossa existência atual. E agora, no nosso mundo, o que esperamos do futuro? O que vocês acham que vai acontecer com a espiritualidade nesse momento que nós estamos vivendo de futuro, né? Eu vou deixar isso para vocês imaginarem cada um. Ao meu modo de ver, eu acho que nós precisamos rezar muito mais, ter muita fé em Deus e rezar para que os homens tenham mais boa vontade, né? Que não pensem tanto em si, né? Que nós não vamos levar nada daqui, né? Do jeito que nós chegamos, sem nada, vamos partir sem nada. Eu dedico essa palestra hoje é dia 28 e hoje é uma data que faleceu um irmão gêmeo. E coincidentemente ele faleceu no dia 28 e a palestra que eu fiz
no início aqui, sendo convidado para a dona Lauri pela direção da casa, foi numa sexta-feira da Paixão. E hoje coincidiu de ser uma sexta-feira de carnaval. Então, dias, né, que faz nos pensar sempre, um por um lado, uma tristeza, mas aquela esperança de que Jesus iria voltar. E hoje, carnaval, o pessoal está sempre em alegria, é uma festa do povo, que a gente tem que compreender isso. Tá bom? É só isso que eu queria transmitir para vocês. Obrigado. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as suas lágrimas, então desabafe e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as suas lágrimas, então desabafe e deixa Ele te abraçar.
refrão para sua alma. Eu repeti aqui alguns recadinhos. Alguns possam ter chegado logo após, né, ter feito aqui a explanação das inscrições, né? Inscrições abertas para o estudo da doutrina, estudo sistematizado da doutrina espírita. Às quintas-feiras, às 19h30. E também o estudo do Evangelho, às quintas-feiras, às 19h30, iniciará na data de 13/3. E o estudo aprofundado da doutrina espírita, quinta-feira, às 20 horas, também, né, no mesmo dia, 13/3. São duas atividades, mas com monitores diferentes. Tá? E a evangelização para a infância e juventude iniciará em 22 de março e com novo horário, de 14 às 16 horas. A infância a partir de 4 anos e juventude a partir de 11 anos. Então fica aqui esse recadinho, né? Para que vocês possam estar em casa, né? Vendo lá com os parentes, com os amigos. Né? Quem tem criança, quem tem jovem em casa, para poder estar, né? Aí oferecendo esse recurso, né? Espiritual. E o ensinamento, o aprendizado, né, da doutrina espírita, para que possa estar, então, frequentando, né, as reuniões, os estudos. Com o nosso pensamento elevado a Jesus, nós agradecemos pela oportunidade que nos foi dada, agradecemos a Doutor Armando, agradecemos a espiritualidade benfeitora e amiga, que continua ainda conosco. Agradecemos a cada um que está aqui presente. Convidamos para retornar na próxima sexta-feira, né, uma outra palestra, um outro estudo. E que nesse momento, Jesus querido, cada um de nós recebeu aqui, né, uma bênção através dos ensinamentos de São Luís de hoje, através da harmonização pela música. Então que nós possamos, né, nesse momento, entrarmos nessa conexão com Jesus, agradecidos por essa oportunidade dessa noite abençoada. Também hoje nós estaremos ministrando o passe, né, na salinha. Já passou aquele cheiro de tinta que nós estávamos preocupados, né? Então aqueles que quiserem, né, continuar nos seus lugares, nós vamos estar chamando, né, para poder adentrar lá a salinha para receber o passe, né? Então, convido o grupo de passe de hoje para, né, tomar os seus lugares na sala, para que possamos, né, estarmos preparados para podermos estar recebendo esse passe. E convido também